É bom prestar atenção para depois não ficar gastando borracha no seu livro de estudos. Edgar, é muito difícil encontrar uma máquina hoje em dia que não tem uma peça de borracha, né, neguinho? Isso. Pra todo lugar que a gente olha, tá bem ali, bem embaixo do nosso nariz, algum produto feito de borracha. O pneu do nosso kart, por exemplo. Ó, essa mangueira que vai servir para conduzir o combustível. E você sabe do que são feitas as correias, os acoplamentos, os tubos, guarnições? Isso, de borracha. Poxa, o nosso kart vai ficar macio e silencioso. Ai, não vejo a hora dele ficar pronto pra gente participar da nossa primeira competição. Ai, nem eu já imaginou. Mas a gente ainda tem muito chão pela frente, Nilson. A gente ainda vai ter que pesquisar um bocado. Ó, a tarefa de hoje é decifrar esse material, certo? Saber como se fabrica e conhecer as suas resistências aos impactos de uma corrida. Principalmente se o Edgar estiver ao volante. Edgar, é brincadeira. Você tem razão. Pra falar a verdade, eu não sei como a borracha foi descoberta e nem como começou a sua utilização pelo homem. E quando a gente não sabe... pesquisa! Isso, e pesquisando, a gente vai descobrir como se deu o desenvolvimento desse produto no passado e quais as suas perspectivas para o futuro. Peraí, Edgar, não avança o sinal. Primeiro a gente precisa saber um pouco de história. Você já reparou como os produtos da borracha desempenham várias funções nas máquinas e equipamentos ao redor da gente? Muitos objetos, como por exemplo, a luva cirúrgica, o pneu, o calçado, devem a sua existência às propriedades físicas e químicas da borracha. Mas afinal de contas, o que é a borracha? A borracha é um material de origem vegetal que se obtém da seiva de uma árvore chamada cientificamente de Hevea brasiliensis. Essa árvore é nativa das florestas tropicais, conhecida popularmente como seringueira, encontrada em estado selvagem na região amazônica. Mas o monopólio brasileiro da produção mundial da borracha durou só até a segunda metade do século XIX. Em 1876, foram contrabandeadas 70 mil sementes de seringueira para a Inglaterra, onde elas foram cultivadas em estufas e depois plantadas nas colônias britânicas da Ásia. Depois de alguns anos, estas grandes plantações começaram a produzir em escala comercial. Era uma competição desigual com o Brasil, que explorava apenas as seringueiras nativas espalhadas pela floresta. Embora tenha sido sempre utilizada pelos índios da América do Sul na vedação de canoas, na impermeabilização de objetos e na confecção de bolas para lazer, a borracha só foi descoberta pelos europeus em 1736. Mas essa descoberta foi considerada de pouco valor, porque a borracha tinha dois inconvenientes. Quando era aquecida, ela se tornava mole e pegajosa, e fria, ela ficava dura e quebradiça. Por isso, a única utilização que os europeus acharam para a borracha foi a de substituir o miolo de pão que servia para apagar os traços feitos a lápis. Sempre que dá, eu aproveito o intervalo do almoço para ler um pouco. Gosto de ler sobre a vida dos grandes cientistas, homens que passaram a vida pesquisando. Também pudera, né, Silvio? Você está cercado pelo fruto desse trabalho. Sabe, Titão, o que me deixou admirado? É como os grandes cientistas, às vezes, receberam um empurrãozinho assim da sorte até chegarem às suas grandes descobertas. Foi o caso da borracha. Ela só adquiriu inúmeras aplicações depois que se descobriu, por um golpe de sorte, uma maneira de torná-la menos rígida e quebradiça. Isso aconteceu em 1839. E o cientista foi esse aqui. Charles Goodyear vinha experimentando adicionar outros elementos à borracha. Um dia, depois de ter feito uma mistura com enxofre, sem querer deixou cair um pouco sobre a chapa quente do fogão. O composto pegou fogo e começou a soltar muita fumaça. Goodyear atirou a mistura pela janela. E não é que no dia seguinte ele teve uma surpresa? A borracha estava flexível. Pois foi assim, seu Tito, que num golpe de sorte, Charles Goodyear descobriu a vulcanização. Quer dizer que ele jogou a mistura pela janela e acertou foi na mosca. Acertou em cheio. A vulcanização abriu caminho para o uso de aceleradores e de agentes antioxidantes para melhorar a qualidade, as propriedades da borracha natural. Bom, mas isso é uma história que fica para daqui a pouco. Agora você vai ver que há borrachas e borrachas.
Vamos checar se a pesquisa sobre o processo de coleta e fabricação da borracha está completa. Deixa comigo. A borracha é obtida do látex, que é uma emulsão natural retirada por meio de um corte oblíquo na casca da seringueira. O látex é recolhido, coado e derramado em tanques. Nesses tanques é adicionado o ácido acético. É assim que se obtém uma massa esponjosa que, em seguida, é laminada entre 2 cilindros que giram com velocidades iguais debaixo d'água. As folhas de borracha que saem da laminação se transformam depois no material que é chamado de borracha crepe. Este material precisa ser defumado para evitar a fermentação e o mofo. Depois, essas lâminas são prensadas em grandes blocos e enviadas às indústrias para se transformarem finalmente em produtos acabados, como é o caso dessa bola aqui. Ficou faltando saber uma coisa: qual é a fórmula da borracha? É um hidrocarboneto, produto da polimerização do isopreno. Eu explico melhor. A sua fórmula é C5H8. A representação da sua estrutura é essa aqui: 5 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio ligados dessa maneira.